E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a América do Sul, mas em especial sobre os acordos de integração regional. Então, desde a década de 1960, foram feitos acordos de integração na América Latina, em especial o de Mercado Comum Centro-Americano de 1960, o Pacto Andino de 1969 e a Comunidade do Caribe de 1973. Porém, nos anos de 1990, com o fim ali da Guerra Fria, se criou o principal bloco em atuação nessa região, o Mercosul. A ideia desse acordo era integrar os países com o intuito de fortalecer a economia e, indiretamente, gerar benefícios sociais e políticos, além, é claro, de promover um intercâmbio cultural. Não é algo tão recente. Simão Bolívar, por exemplo, ele foi um revolucionário venezuelano que lutou pela libertação da América Espanhola e atuou na independência de diversos países, como Bolívia, Peru, Equador, Panamá, Colômbia e, claro, a Venezuela. Esse Bolívar ele defendia uma integração ampla envolvendo toda a América Latina, com a intenção de torná-la um bloco único e fortalecido com políticas comuns entre todos esses países. Nunca deu muito certo essa ideia de estabelecer uma política de integração completa entre os países latino-americanos, mas diversas medidas foram tomadas com o objetivo de realizar algumas ações conjuntas, normalmente envolvendo questões econômicas, políticas ou cultural. Agora vamos falar um pouco sobre o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Então, para começarmos, vamos falar sobre o Tratado de Assunção, que foi assinado em março de 1991 por Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, dando início com isso ao Mercado Comum do Sul, o Mercosul, que passou a contar com a Venezuela desde 2012. Além dos países membros, também tem os países associados, que seria Bolívia e Chile, que entrou ali em 1996, o Peru em 2003 e a Colômbia e o Equador em 2004. A Guiana e o Suriname, mesmo não sendo membros nem associados, a partir de 2012 eles passaram a participar das reuniões do Mercosul. E o objetivo principal do Mercosul é estimular o aumento das trocas econômicas entre os seus países membros e também atuar em bloco no comércio com outros países e regiões, porque com isso acaba facilitando muito as negociações. Dessa forma, o Mercosul ele abrange praticamente toda a América do Sul, sendo o principal bloco econômico dessa porção do continente. Além da integração econômica, se busca uma maior integração política e cultural. E para fechar essa parte, os países mais importantes do bloco são Brasil e Argentina, principalmente pelo tamanho das suas economias e pelas trocas comerciais que eles fazem entre si. Um outro ponto importante é sobre a redução das tarifas alfandegárias entre os países, que acaba estimulando o comércio entre os países membros do Mercosul. E toda essa negociação e todos esses comércios, eles vêm aumentando muito desde a criação desse bloco. E em 2012, o Paraguai ele foi suspenso do bloco após um golpe de Estado que derrubou o então presidente Fernando Lugo. E o porquê que isso aconteceu? Isso ocorreu porque uma das condições básicas para a permanência de um país do Mercosul é a manutenção da democracia. E no caso do Paraguai, os outros países membros eles entenderam que o golpe representava uma ameaça ao regime democrático e imediatamente eles suspenderam a participação do país. Mas em 2013, após as eleições democráticas de um novo presidente, a participação do Paraguai foi restabelecida e voltou tudo normal. Agora vamos falar um pouco sobre a relação do Brasil com o Mercosul. Então o Brasil ele se mobilizou bastante para a criação do Mercosul, já que esse bloco econômico regional é um dos instrumentos de negociação política e econômica dos países aqui da América do Sul no cenário mundial. Então, só para vocês terem uma noção, a economia brasileira ela representa cerca de 70% do total do Mercosul. E tanto para o Brasil quanto para os outros países membros, o Mercosul ele marcou uma mudança nas relações entre os países sul-americanos. E as trocas comerciais elas são intensas e representam valores consideráveis quanto às importações e às exportações dos países membros. Ou seja, são muito importantes para os países integrantes do Mercosul. Agora vamos sair um pouco desse assunto e vamos falar sobre a Aliança do Pacífico. Em 2012 foi criada a Aliança do Pacífico, que seria um bloco econômico nos moldes ali do Mercosul, só que formado pelo México, Colômbia, Peru e o Chile. A intenção dos países que formam esse bloco é se tornar um grande polo de atração de investimento na América Latina, além de servir de elo para uma eventual integração com
com os países asiáticos, então a China, Coreia do Sul e também o Japão. Essa aliança ela reúne atualmente cerca de 210 milhões de habitantes e o seu produto interno bruto, PIB, só que somado, representa 36% do PIB latino-americano. Então vários países da América Central, como Costa Rica e Panamá, eles já manifestaram o seu interesse em aderir a essa aliança. E esse bloco econômico ele é visto como a principal iniciativa de comércio internacional no continente americano, com grandes possibilidades de expansão. Então agora que já falamos sobre o Mercosul e também sobre a Aliança do Pacífico, vamos falar sobre a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. Essa Unasul ela foi criada em 2008 e é formada pelos 12 países da América do Sul. Ela tem como objetivo principal construir um espaço de integração cultural, social, político e também econômico entre os países participantes. Então a Unasul ela atua mais no âmbito político e social, muitas vezes resolvendo impasse entre os países ou até problemas dos próprios países. Em 2008, a Unasul ela mediou uma crise separatista ocorrida na Bolívia e, nessa ocasião, departamentos da porção noroeste da Bolívia reivindicavam a separação e a criação de um novo país. E o apoio da Unasul foi muito importante para a manutenção e a integridade do território boliviano para resolver todo esse conflito. Falando sobre a integração cultural na América do Sul, pela grande diversidade étnica entre os habitantes da América do Sul, os projetos de integração cultural sempre têm buscado uma abrangência multicultural com o objetivo de valorizar a história e a cultura específicas dos diferentes povos. Em relação ao Mercosul, podemos falar de dois grandes projetos de integração cultural, o Sim-Mercosul e a Rede Mercosul de Pesquisa. O Sistema Integrado de Mobilidade do Mercosul, o Sim-Mercosul, ele concede bolsas remuneradas para os estudantes e também para os professores no Mercosul. E a Rede do Mercosul de Pesquisa é uma iniciativa na busca de integração da pesquisa dos países membros do Mercosul. E um outro ponto importante é que em 2010 foi criada a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e essa seria uma instituição pública brasileira com sede em Foz do Iguaçu, no Paraná, e que tem o objetivo de realizar uma integração de professores e alunos por meio do intercâmbio cultural, científico e educacional na América Latina, especialmente ali nos países membros do Mercosul, é claro. Por fim, vamos falar sobre a iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana. Em 2000, todos os países americanos eles começaram a fazer parte de um programa de integração física por meio da construção de infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, que seria uma iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana que eu já comentei. Então um exemplo disso é a Estrada do Pacífico, também conhecida como Rodovia Interoceânica, que faz parte de um dos eixos que visa integrar fisicamente os países sul-americanos. E essa rodovia se trata de uma estrada binacional que liga o noroeste do Brasil ao litoral sul do Peru pelo estado brasileiro do Acre. Então essa rodovia é um importante eixo na integração com outros países da América do Sul. Então essa foi a nossa aula sobre a integração regional da América do Sul. Conversamos sobre diversos acordos entre esses países. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima!